Senhor. Meus amados irmãos, já foi lido esta manhã a nossa lição de número 1 para esse novo trimestre que estaremos estudando, né, sobre os princípios divinos em tempos de crise. Então, o tema da lição está bem apropriado para o que nós estamos vivendo, não é? Vivendo um período de crise, mas existem princípios na palavra de Deus, e glória a Deus por eles, né? Existem princípios para nos ajudar, para nos orientar como fazer para viver vencendo em tempos de crise. A leitura bíblica, Daniel capítulo 9, começa já a nos informar que Daniel viveu também em tempos de lutas, de dificuldades, mas já na sua época ele buscou alguns princípios divinos para enfrentar as crises. E um dos princípios que Daniel buscou foi ler a palavra de Deus. Daniel lia as profecias. Daniel não ficava de braços cruzados, somente vendo o tempo difícil, tempo de crise, mas ele buscava participar, não é, da situação, do momento, fazer a sua parte. Então ele lia, ele buscava entender na palavra de Deus os tempos, o que fazer, não é? Como participar, como dar a sua parcela de colaboração nesse tempo difícil. E quando Daniel está lendo as profecias de Jeremias, ele encontrou que os tempos das assolações, os tempos das provações, o tempo do cativeiro já estava se acabando. E aí Daniel também não fica parado. Daniel se levanta, dirige o seu rosto ao Senhor. Eu aprendi essa manhã que quando nós estamos orando, nós estamos dirigindo o nosso rosto ao Senhor. Isto é, estamos entrando na presença de Deus. Daniel entra na presença de Deus, e isso com oração, com rogos, com jejum. A Bíblia diz com pano de saco e cinza, é uma expressão da época, mas as traduções mais modernas diz com humilhação, não é? Então, oração, rogos, que são orações com lágrimas, com clamores, jejum e humilhação. Daniel já está passando para nós pelo menos 4 princípios divinos para que nós possamos se apropriar deles em tempos de crise. Na verdade, toda a vida de Daniel foi pautada nesses princípios. O nosso superintendente acabou de ler o capítulo 2, quando o rei estava aflito, não é, por causa daquele sonho, e determinou que os sábios buscassem entender a visão e interpretassem. E Daniel se viu ameaçado juntamente com seus companheiros. Ananias, Azarias, não é? Seus companheiros estavam em cativeiro também com ele. Mas de que Daniel se recorreu? Dos princípios divinos. Gente, vamos orar. Vamos à presença de Deus. O decreto está estabelecido. Sempre os reis se apoderaram de decretos para determinar leis. E o decreto era o seguinte: se os sábios não descobrissem o sonho e a interpretação, seriam mortos. E entre eles estava Daniel e os seus companheiros. Misael, Ananias, Azarias, vamos orar. Vamos buscar ao Senhor. E a Bíblia diz, Daniel 2:28, que Daniel disse: há um Deus no céu, há um Deus nos céus. Aleluia. Há um Deus no céu que revela os segredos, então vamos orar. Ele vai nos revelar o sonho, vai nos revelar as visões, vai nos dar a interpretação. E Deus ouve a oração de Daniel
e dos seus companheiros, e mais uma vez, em tempos de crise, os princípios divinos traz a solução para Daniel e para os seus companheiros. Chegamos no capítulo 6, outra oportunidade difícil para Daniel, para os seus companheiros. Eles ainda estão em cativeiro, ainda estão detidos naquela situação da Babilônia. E agora a inveja, o ciúme dos seus companheiros começa a prejudicar, começa a tentar frustrar a vida do profeta do Senhor. De que Daniel vai se valer? Que princípios Daniel vai usar? A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 10, que Daniel, quando soube do decreto que estava estabelecido, entrou no seu quarto. Daniel tinha um quarto que orava. Desse quarto tinha janelas, e ele abriu as janelas para a banda de Jerusalém. Era uma promessa bíblica. Isso mostra que Daniel conhecia a palavra, Daniel lia a palavra. Daniel tinha lido que quando Salomão edificou o templo, fez votos ao Senhor, fez promessas ao Senhor, fez súplicas ao Senhor, orou ao Senhor e pediu que em qualquer parte do mundo em que o povo de Deus abrisse as janelas em direção àquele lugar e que fossem feitas orações, que o Senhor abriria seu coração e aceitaria essas orações. Então Daniel, mais uma vez, está tomando posse de princípios divinos em tempo de crise. Glória a Deus. Vocês já sabem o que aconteceu. 3 vezes ao dia, Daniel se punha de joelhos, orava ao Senhor, e a Bíblia vai nos dizer que ele fazia isso porque era um costume. Orava e dava graças ao Senhor. Orava e dava graças ao Senhor. Não é só orar, é orar com fé, já agradecendo. Amém. São princípios. Nós estamos aprendendo com Daniel, profeta de Deus. Então ele usa esses princípios divinos. Orava e dava graças. Quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. E Deus entrou com providência. Não é que Deus os livrou da fornalha. Não é que Deus livrou Daniel da cova. Ele não livrou da cova, mas livrou na cova. Não livrou da fornalha, mas livrou na fornalha. Deus sabe como trabalhar. Deus podia ter livrado Daniel e seus companheiros lá atrás da fornalha, mas o nome dele não seria glorificado da maneira que foi. Deus podia ter livrado Daniel da cova, mas se Deus livra Daniel da cova, Deus não teria sido glorificado como foi com Daniel sendo livre na cova. Então, nessa manhã, aprendamos da palavra de Deus. Nós não estudamos a Bíblia apenas para ter conhecimento linguístico, escriturístico, bíblico. Não. Nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, para extrair dela princípios para nos ajudar em tempos de crise. Esdras é citado no capítulo que foi lido essa manhã, que no tempo certo, no tempo de Deus, Deus despertou o espírito de Ciro. Quem era Ciro? Um rei pagão. Ciro era um rei pagão. Mas quando Deus resolve agir, meu irmão, minha irmã, que está aí sentado nesse sofá, está aí deitado nessa cama, está aí na sua casa bem confortável, e glória a Deus por isso. Quando Deus resolve agir, Deus vai usar a quem menos esperamos. Deus usou a quem menos o povo de Deus esperava que fosse usado. Ciro, um rei pagão, nada tinha a ver com o povo de Deus, mas Deus despertou o espírito de Ciro. Olha, se tomarmos esses princípios da palavra de Deus, fique certo
Em tempo de crise, Deus vai usar pessoas que você menos imagina. Pessoas que você vai achar até inadequado, mas Deus é assim mesmo. Deus, quando quer agir, Ele faz chover, faz parar de chover. Ele usa corvo, faz de corvo garçom para trazer pão e carne para o profeta. Deus usa o inesperado, né? Deus usa o inesperado. De repente Deus desperta o coração de Ciro, e Ciro assina um decreto. Agora é um decreto a favor do povo de Deus. Voltem para a sua terra. Chegou o fim do cativeiro. Deus está trabalhando em favor daquele que nele espera. Eu vim essa manhã com essa palavra no meu coração ardendo. Isaías 64:4. Nunca com os olhos se viu, nem com o ouvido se ouviu, nem com o coração se percebeu um Deus além do nosso, que trabalha por aquele que nele espera. Você está esperando em Deus? Está esperando um agir de Deus? Está aí no cativeiro? Está aí na prova? Pastor, só Deus sabe como eu acordei hoje. Desempregado, sem dinheiro, sem comida, bujão acabou, a comida acabou, a geladeira está lavada, só tem água, a prateleira não tem feijão, não tem arroz, misericórdia, Senhor, que prova. Mas eu vim essa manhã para te dizer que tem um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Ele é pai dos órfãos e é juiz das viúvas. Creia que essa manhã esse Deus está se levantando ao seu favor. Se Ele se levantar ao seu favor, você tomar posse desses princípios divinos, nesse tempo de crise, Deus vai se levantar e vai usar quem menos você espera e vai agir na tua vida. Eu estou aqui com o script pronto, mas o Espírito de Deus, desde que eu abri a boca aqui, que está me levando a falar, e eu estou falando sem olhar nem para o script, porque eu estou entendendo que essa palavra tem um endereço certo esta manhã. Eu lembro que eu li há muitos anos atrás a história de uma irmãzinha, morava numa casa vizinha a um homem que se dizia inimigo do evangelho, inimigo dos crentes. E aquela irmã viúva, pobre, necessitada, um dia acordou e não tinha pão, não tinha alimento, não tinha nada. E ela dobra o joelho no quarto e começa a orar. E o quarto dela era aquelas casas antigas que é meia parede de uma casa para outra, casa colada. Ela começou a orar e a dizer: Senhor, manda pão. Senhor, não tem nada para comer hoje. Mande pão, Senhor, mande pão. E ela começa a orar. E aquele vizinho, que era inimigo de Deus, inimigo da igreja, inimigo dos crentes, ele ouviu aquela oração e não é que ele se inquietou? Se inquietou, foi na padaria e disse: espera aí que eu vou matar a fome dessa velha. Comprou um saco de pão, trouxe, jogou por cima da parede, a irmã orando: Senhor, manda pão, usa alguém para mandar pão para mim. Ele disse: espera aí que eu vou surpreender essa velha. Pegou um saco de pão e jogou por cima da parede do quarto. Pá, quando os pão caíram, a irmã abriu os olhos. Oh, meu Senhor, eu te agradeço porque tu já ouviu, já respondeu e já mandou o pão. Aí o inimigo falou lá do outro lado, disse: deixa de ser tola, velha. Foi Deus, não foi eu. Aí ela entendeu quem era isso. Oh, Jesus, eu te agradeço que tu usou o cão, mas mandou pão para mim. Quando Deus quer agir, Ele usa até o cão. Usa até o inimigo, irmão. Eu estou dizendo a vocês, Deus usa até o inimigo para abençoar aqueles que confiam nele. Pode acreditar nesta palavra, que Deus é um Deus tão soberano. Ele é um Deus que governa tanto o céu. Eu creio tanto na soberania do meu Deus, que eu acredito que Ele, aquele mesmo Deus que usou Ciro, um rei pagão, inimigo do povo de Deus, que usou aquele vizinho lá, inimigo dos servos de Deus, Ele pode essa manhã usar alguém para ir aí na tua casa, para entrar com providência na tua vida, nesse teu deserto, nesse teu cativeiro. Glória a Deus.
Ele pode entrar na tua vida, na tua história e mudar de uma vez por todas. Deus é um Deus que põe o ponto final na página, vira a página e começa uma nova história. Queridos, essa é a lição que nós vamos estudar a partir de hoje. Princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Um assunto que não pode ser negligenciado e muito menos esquecido pela igreja do Senhor, especialmente nesses dias de perseguição sutil que o povo de Deus está enfrentando. Nós estamos enfrentando uma perseguição sutil. As pessoas podem ir a qualquer lugar, a qualquer parte, só não pode vir ao templo. Então não deixa de alguém estar no seu coração pensando assim: eu estou impedindo o povo de Deus de congregar. Mas amados, deixa eu falar a vocês uma coisa. Deus sabe de todas as coisas. Sempre que o povo de Deus passava por momentos difíceis, o despertamento mostrou-se como um caminho para a vitória dos seus servos diante dos seus inimigos. Sempre. Então eu creio que Deus está permitindo esse deserto, Deus está permitindo este cativeiro, não é? Deus está permitindo essas lutas, que eu não estou me referindo aqui apenas a isolamento, mas estou me referindo também a desemprego, a essa problemática que está no mundo inteiro. Não é só um problema sanitário, não é só um problema de saúde, mas é um problema econômico que está avassalando, especialmente o nosso Brasil. 28 milhões de brasileiros desempregados, isso não é fácil. Quando eram 12 milhões, 13 milhões, a gente já estava com as mãos na cabeça. E agora, 28 milhões. Quem tem responsabilidade já está preocupado quando o governo federal cortar essa ajuda, como é que vai ficar a nossa nação? Já tem lugares por aí que estão saqueando, estão assaltando, a violência está aumentando. Mas em meio a esse tempo de crise, que a igreja está adentrando, que está vivenciando, Deus é tão soberano, João Carlos, que Ele enviou essa lição para nos orientar o que fazer, como fazer, para entrar nessa crise e sair fora vitorioso. É a igreja buscar um despertamento espiritual. É buscarmos ao Senhor com oração, com rogos, com jejum, com humilhação, como Daniel fez, como seus amigos fizeram, como Esdras fez, Neemias fez. Neemias estava em Suzã, no palácio, um bom emprego, estava lá, copeiro do rei, tinha direito às melhores comidas, mas quando Anani, seu irmão, chega de Jerusalém, Neemias perguntou: como é que está lá? Como é que ficaram meus irmãos? Como é que ficou o povo lá na cidade? Ah, Neemias, está tudo destruído. O templo está destruído, a cidade queimada a fogo, os muros fendidos. Aí Neemias cruzou os braços, deitou-se numa rede e foi cantar. Não, a Bíblia diz que Neemias caiu por terra e orou ao Senhor, e clamou ao Senhor, e suplicou ao Senhor. Olha aí os princípios divinos. Quando Neemias ora, clama, busca, com oração, com rogos, Deus toca no coração do rei Artaxerxes. Envia Neemias para restaurar Jerusalém. Então é um tempo que nós aprendemos, um tempo difícil para Neemias, para o povo de Deus, para Esdras. Mas como veio a reconstrução? Deus ouvindo a oração, Deus ouvindo os rogos do seu povo. E aí Deus manda um despertamento espiritual. Toca no coração do rei pagão mais uma vez. E ele envia o inesperado, envia Neemias
para reedificar a cidade. Amados, que o Senhor da Seara desperte sobre nós um avivamento puro, genuíno, capaz de mudar o cativeiro de cada crente, capaz de mudar a situação de cada um de nós, que possamos ser fortalecidos na palavra, que possamos voltar à palavra, possamos voltar a uma vida de oração, uma vida de arrependimento, uma vida de rogos, de lágrimas, para que Deus haja em favor do seu povo. Nesse trimestre nós vamos estar estudando sempre sobre avivamento espiritual, despertamento espiritual, o agir de Deus. Se alguém me perguntar essa manhã, o que é avivamento, pastor? Eu vou dizer, é o agir de Deus, o agir sobrenatural, que de repente Deus age nas vidas, age nos corações. Nós vamos estudar a lição 1 e 2, é avivamento. Deus usou Daniel para orar, usou Esdras para orar, e através da oração desses homens, Deus trouxe um avivamento, um despertamento espiritual, e trouxe a vitória para o seu povo. A lição 3 a 5 vai falar de reconstrução. Reconstrução do templo, Zorobabel, Josué, e aí vai entrar Esdras, vai entrar Ageu, vai entrar Zacarias. Deus usando para orar, para levar a palavra, para buscar da parte de Deus um despertamento espiritual, um avivamento espiritual, para que a reconstrução do templo acontecesse. Veja que sempre foi difícil. Zorobabel queria desanimar. Teve um momento que Josué queria desanimar. Teve alguém que chegou e disse, vamos na força. Aí o Espírito de Deus se revela a Josué e diz, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vamos buscar, vamos orar, glória a Deus. E a reconstrução aconteceu. Então, sempre em tempos de crise, esses princípios divinos atuaram. A reconstrução de Jerusalém por Neemias. Veja que milagre que Deus operou. Deus usou Neemias de uma forma gloriosa e a reconstrução aconteceu. Tudo estava por terra, o templo estava caído, a adoração estava parada, os sacrifícios estavam encerrados, os altares cobertos de cinza. Aí Deus usa Neemias para reconstrução. Reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir os muros. Eu estou dando aqui apenas o cardápio da lição para você sentir o gosto do que vamos estudar. Em tempo de crise, Deus reconstrói o corpo, a alma e o espírito. Deus reconstrói a vida espiritual, a vida emocional. Deus é um Deus de reconstrução. Depois vamos estudar sobre o trabalho conjunto de Esdras e Neemias, que depois da reconstrução, pense que parou o trabalho, não, o trabalho continua. Esdras se junta com Neemias, Neemias cuida da construção, Esdras vai cuidar da palavra. Um fica ensinando a palavra, levando o povo à palavra, à oração, e o outro nos muros da reconstrução. Então, amados, estamos estudando princípios divinos em tempos espiritual, em tempos de crise espiritual, material, em todos os aspectos da vida. Por último, a lição 13, vamos fechar com Esdras e Neemias, nos ensinando a vigilância, porque depois dos muros edificados, templo erguido, portas fechadas, o inimigo não desiste, o inimigo não vai parar, oposição sempre houve e sempre haverá. Aí nós vamos aprender como vencer o horonita Tobias,
e Sambalate, que se levantam para tentar destruir aquilo que foi restaurado. Então, queridos, todas essas lições têm o avivamento como centro. Deus agindo, Deus com seu agir sobrenatural. O avivamento da lição de hoje começou com a oração de quem? De Daniel. Daniel começa a ler a palavra, lê o livro do profeta Jeremias, entra em oração, porque a palavra nos inspira a orar. Eu não conheço um crente que se dedica ao estudo da palavra para ele também não ter prazer de orar, porque a oração, a palavra nos inspira a orar. E essa oração com rogos, com jejum, com humilhação. Aleluia. Então começa o avivamento. O avivamento do tempo de Neemias, de Esdras, também começou daí. Esdras e Neemias, é que a Bíblia, os livros não estão no sentido cronológico, né? Mas tudo começou com a oração de Daniel. Daniel ora, Daniel lê o livro do profeta, e o agir de Deus vem em sequência aí na vida de Ciro, na vida de Esdras, na vida de Neemias. Se você pegar uma Bíblia que está cronologicamente, né, os livros postos em ordem cronológica, você vai ver isso. Daniel vem primeiro. Daniel vem primeiro. Daniel lê. Israel está no cativeiro babilônico, a situação está difícil. Israel está sem terra. Israel está sem templo. Israel está sem sacerdote. Israel está sem adorar a Deus. Israel está no cativeiro, preso. Aí Daniel começa a ler Jeremias, os profetas. A leitura da palavra inspira Daniel a oração. Há uma oração com rogos, com lágrima, com súplica, com jejum, com humilhação. Pano de saco e cinza, humilhação. Aí Deus age no coração dos reis, né? Reis pagãos. Aí vem o despertamento dos dias de Esdras, de Neemias, e nós vamos vendo que em tempo de crise existem princípios para nos ajudar a entender o que fazer, como fazer, para que Deus entre com um despertamento espiritual. Meus amados irmãos, isso é maravilhoso. Lendo a palavra, Daniel entendeu que o tempo de Israel ser livre havia chegado. Só um crente que lê a palavra, só um crente que ora, que ele entende que a igreja chegou na hora do arrebatamento. Chegou a hora da vinda do Senhor. O avivamento, por certo, é esse despertamento que Deus está trazendo para a igreja se aperceber que chegamos ao tempo final. Nós sabemos que a hora do arrebatamento chegou, os sinais estão aí. Então, oremos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É só olhar os noticiários. Uma parte, nuvem de gafanhotos. Outra parte, furacão. Outra parte, a pandemia. 1,5 milhão de pessoas que foram infectadas. Mais de 62 mil óbitos. Morre gente todos os dias, em toda parte. Há lágrimas, há choro, há pranto. Notícias avassaladoras. O mundo está indo de mal a pior, como disse Paulo. Mas a igreja que lê a palavra, que confere as profecias, sabe que o que está acontecendo não é outra coisa. Foi assim no Egito, antes de Israel sair para a terra prometida. Está sendo assim porque está chegando a hora da igreja partir para Canaã celestial. O avivamento é, antes de tudo, um amor à palavra de Deus. O avivamento é, antes de tudo, amor às almas perdidas. Eu não creio numa pessoa que se diga avivada e ela não ame a palavra de Deus.
ela não tem amor às almas perdidas, ela não chore pelas almas. Porque um dos sinais, à luz da Bíblia, do avivamento é exatamente esse: amor à palavra, amor às almas perdidas, desejo de agradar a Deus e de fazer a sua obra. Amados, o avivamento é uma cachoeira do Espírito Santo derramada sobre poucos no início. Nós sabemos que começou apenas com 120, mas que se estende desde o mais tenro menino até o mais idoso. O avivamento não é para um grupo, não é para uma classe. O avivamento dos últimos dias, profeticamente, é para todos. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Servos, servas, filhos, filhas. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Então o despertamento que Deus quer mandar nesses últimos dias é um despertamento abrangente. Glória a Deus, que contagia a todos, crentes, descrentes, doentes, pessoas com saúde, na cidade, nos costumes, nos hábitos, em toda parte. O agir de Deus, quando chega, muda. O início de todo o grande avivamento é com a descoberta da palavra de Deus. O início de todo o avivamento é com a descoberta da palavra. Glória. Lembre dos dias de Josias. O tempo estava difícil. Sacrifícios estavam parados. Sacerdotes precisavam de santificação. Aí Josias entra no templo e Uquias, mexendo lá no lixo, encontra o quê? O livro da lei. Daquela descoberta veio um dos maiores avivamentos da história do povo de Deus. Então, o avivamento, o início de todo o grande avivamento sempre é com a descoberta da palavra. Quando o povo passa a amar a palavra, aí vem a oração. Essa oração se intensifica com rogos. Aí vem a necessidade do jejum, do sacrifício, da humilhação. Aí Deus se levanta e começa a agir. Deus se levanta e começa a agir. Deus se levanta e começa a entrar com providência. Porque Ele é Deus. Aleluia. Então, a partir do amor à palavra, nasce desejo de orar, de jejuar, de adorar, de louvar, de evangelizar. É do amor à palavra. O amor à palavra é que vai trazendo esses desejos. Felizmente, muitos avivamentos em nossos dias nascem através de uma pessoa. Quando essa pessoa vai embora, acaba. Quando essa pessoa vai embora, coloca o avivamento dentro da mala, fecha a mala, acabou o avivamento. Devemos orar por um avivamento que não começa por pessoas. Orar por um avivamento que comece pelo Senhor. Abacuque entendeu isso. E ele dizia: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Se o avivamento começar por mim, quando eu sair, o avivamento sai. Se o avivamento começar por você, enquanto você estiver, o avivamento está. Mas se for o Senhor, Ele estará sempre conosco. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Amados, avivamento, despertamento espiritual é uma necessidade. Quando não se consegue manter o avivamento, os prejuízos vêm para a obra do Senhor. Prejuízo de almas, prejuízo de mundanismo que se alastra como um grande incêndio na seara do Senhor. Nós não podemos deixar nunca de buscar um despertamento espiritual para as nossas vidas. Num grande avivamento, líderes, políticos, religiosos se assentam para ouvir a instrução da palavra de Deus, se sujeitam a ela e veem o agir de Deus sobre a história. Que Deus possa nos abençoar, que essa palavra
possa produzir em nós pelo menos o desejo de começar a amar mais a palavra, nos voltar para a palavra, nos voltar para a oração. Daniel foi despertado para orar. Ao que parece, o cativeiro de Israel na Babilônia estava para findar, mas ele só descobriu porque foi ler na palavra. Ele buscou na palavra. Eu aconselho a cada crente que me ouve essa manhã, voltemos à palavra, voltemos à palavra, leamos mais a palavra, busquemos entender as profecias, para compreender o tempo que nós estamos vivendo. Daniel foi despertado para orar a partir da palavra. Aí ele começa a interceder a Deus pelo povo, para que Deus cumprisse a sua palavra. Aqui eu encontro também princípios maravilhosos que Daniel, quando ele é tocado, ele começa a interceder. Ele não começa a criticar, ele não começa a zombar, ele não começa a diminuir, a desprezar. Não, é o povo de Deus, é o povo da aliança, é o meu povo, é a minha igreja. Eu tenho que interceder, eu tenho que ir para o altar, eu tenho que ir para a cinza, para o saco, para a humilhação, porque eu também faço parte. Veja que Daniel não critica, ele diz: eu pequei, Senhor, nós pecamos. Ele se inclui, porque ele faz parte desse povo. Se levanta, age, faz alguma coisa por nós. Daniel não se alegra em ver o povo caído, o povo desestruturado, no cativeiro, humilhado. Não, ele diz: Senhor, é nós, é o teu povo. Amados, que Deus possa nos despertar. Daniel leu a palavra, ora, jejuma, intercede, se humilha, consagra a sua vida. Deus o abençoa ricamente, Deus o eleva, glória a Deus, Deus o exalta. Tudo são princípios divinos. A Bíblia não é um livro de conto, de fadas, para você ler e deixar para lá. Não, é para nós tirarmos exemplo, princípios para a nossa vida. Por que é que Daniel foi tão exaltado? Daniel chegou a ser primeiro-ministro de 4 impérios. Isso não é fácil. Nabucodonosor, Nabonido, que é Belsazar, Dário, que era o Medo-Persa, e Ciro, 4 imperadores. Daniel estava lá, governador da província, inspetor, chefe da casta sacerdotal, primeiro-ministro. Aleluia! Por que Deus exaltou tanto Daniel? Porque era um homem da palavra, era um homem da oração, era um homem de rogos, era um homem da humilhação. Meu querido, eu estou lhe passando princípios essa manhã. Se você for por esses princípios da palavra de Deus, esses princípios divinos, como Deus fez com Daniel, pode fazer na minha vida, pode fazer na sua vida e na vida de tantos outros que Ele queria fazer. Então está aqui a palavra do Senhor. Daniel foi levado para a Babilônia. Daniel tinha 15 anos. Passa 70 anos ali no cativeiro. Mas ele não passa 70 anos de braços cruzados, não. Nós estamos há 100 e poucos dias de isolamento. Tem pessoas que têm tirado proveito desse tempo de isolamento para ler Bíblia, para orar, para se dedicar. Mas tem outros que estão de braços cruzados. Vai passar o isolamento, vai voltar a trabalhar e vai dizer: eita, passou o tempo, eu nem li, eu nem aproveitei para buscar a Deus. Daniel está no cativeiro, mas não está de braços cruzados. Está orando, está lendo, está buscando, e Deus está trabalhando ao seu favor. 3 vezes ao dia ele orava. Aleluia. Glória a Deus. A oração dos retos é o contentamento do Senhor. A oração dos retos. Provérbios 15, 8. Diz que Deus escuta a oração do justo. Provérbios 15, 29. Daniel é um exemplo para todas as gerações de crentes. Quem quiser ser abençoado, leia a vida de Daniel, leia a história de Daniel. Daniel, Deus é meu juiz. Crente que ora, Deus é quem é o seu juiz. Digam o que quiser, falem o que quiser. Crente que ora, eu não toco, eu não coloco a mão. Às vezes eu vejo alguém querendo julgar crente que ora, eu digo: epa, eu não ponho a mão. Eu lembro do saudoso pastor José Antônio,
Certa vez alguém foi falar de um crente de oração para ele. Eu estava perto e ouvi quando ele disse: você sabe que aquele irmão, ele gosta de orar, não sabe? Aí o outro disse: sei, ele é muito de oração. Ele disse: então não põe a mão. Não põe a mão. Porque crente que ora tem um Deus que por ele trabalha. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel foi abençoado. Daniel cresceu. Deus o ajudou. Deus o abençoou. Abençoou seus companheiros. Glória a Deus. Daniel, apesar de uma educação fabulosa, de um preparo intelectual, ser hábil, preparado para estar no palácio, Daniel também se preparou para a hora certa. Quando a sua hora chegou, ele estava pronto. Que é uma coisa que eu já entendi na experiência cristã: quanto mais Deus demora a trabalhar preparando você, maior vai ser a responsabilidade que Ele vai colocar nas suas mãos. Se prepare, aproveite, porque quando a responsabilidade chegar, você está pronto para assumir. Coisa ruim é você pegar um peso que não pode carregar. Mas quando Deus prepara, dá tudo certo. Deus lhe capacita. Daniel foi assim, ele chegou, mas já chegou pronto. Deus o preparou. Daniel tinha muitas qualidades, não há tempo aqui para falar. Mas Daniel continuou cumprindo os seus deveres. Mesmo governador da província, chefe da casta sacerdotal, primeiro-ministro, mas nunca deixou de orar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tem crente que, com o primeiro emprego que encontra, era tão crentinho na igreja, orava tanto, começa a vender ovos. Nada contra quem vende ovos, a gente precisa comer ovos também. Mas vender ovos na rua, ovo de codorna, não é nem ovo de galinha. Aí já não ora mais. Não posso orar mais não, que eu agora, Jesus me abriu uma porta, eu estou vendendo ovo de codorna. Meu irmão, Daniel era governador da província, inspetor do rei, chefe da casta sacerdotal, primeiro-ministro, e 3 vezes ao dia orava ao Senhor. Daniel está nos ensinando aqui, a palavra de Deus está nos ensinando. Isso é se você quer vitória, você quer sair do cativeiro, você quer que Deus haja na sua vida. Eu não estou dizendo que é hoje, não estou dizendo que é amanhã, estou dizendo que Deus agiu na vida de Daniel por causa desses princípios divinos. Há um hino antigo que o estribilho diz assim: ouse ser um Daniel, ouses ficar sozinho como Daniel, ouses orar 3 vezes ao dia como Daniel, e verás o que Deus fará na tua vida, meu irmão. Aleluia. Ouse fazer como Daniel, ouse ser como Daniel, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então está aqui princípios maravilhosos. Apesar de jovem, quando deportado, mas Daniel permaneceu leal à sua fé, leal a Deus, que é outra coisa que aqui tem uma palavra para os jovens. Tem jovem que é tão crentinho na igreja, toca na banda, glória a Deus, aleluia, no congresso sapateia, para lá e para cá, maravilha, que seja assim mesmo. Quando entra na faculdade, primeiro período, já começa a dizer: ei, pastor, parece que não dá mais para ser crente. E por que não dá mais? Eu já estou fazendo o primeiro período em direito. Meu amigo, Daniel era formado em toda a ciência da Babilônia. Sabia falar caldeu, sabia falar aramaico, sabia falar hebraico. Era um homem altamente preparado, mas crente do cabelo até a ponta do pé. Não é desculpa não, você pode estudar, pode entrar. Eu digo sempre, o crente salvo, ele vai até na porta do inferno, ele ainda dá glória a Deus, o capeta ainda fica arrepiado dentro do inferno, ele dando glória na porta do inferno. E não se dizia. Eu sei o que é isso. Eu já passei por lá. Já passei por 3 faculdades. E eu sei o que eu estou falando. É você ficar na porta do inferno, vendo o espeto do cão do lado de dentro. Mas se você é cristão, se você ama a palavra, você vai ser uma luz, você vai ser
um exemplo, Deus vai ser glorificado através da sua vida, você vai sair ileso e o nome de Jesus vai ser glorificado. Daniel serviu como conselheiro aos reis, né, babilônicos, medos persas. Era um homem de oração, um estadista, um profeta. Nada dessas coisas mudou a vida de Daniel. Amados, as convicções silenciosas, elas frequentemente ganham respeito a longo prazo. Convicções silenciosas. Você tem suas convicções, continue crendo, orando, lendo a palavra. Deixe que alguém diga o que quiser. Alguém vai lhe criticar, vai zombar de você. Rapaz, você está pensando que tem futuro esse negócio só de Bíblia, só de estudar a palavra, só de orar, só de buscar a Deus? Eu lembro quando eu era jovem, eu orava muito. Mas eu orava muito mesmo. Tinha dia que eu dobrava o joelho 9 da noite e ia para 9 horas da manhã do outro dia. 12 horas de oração, eu ficava ali. E eu lembro de alguns colegas que diziam, rapaz, vai estudar, rapaz. Eu digo, tem a hora de estudar e tem a hora de orar. Aí ele estudava e não orava. Aí eu orava e depois estudava. Aí eu tirava 10 e ele tirava 4. Ninguém vinha me dizer nada não, que eu tenho a minha vida, a minha experiência para contar. Isso é experiência de vida. Não estou dizendo que você não é para estudar não. Estude, mas ore que você vai ver que Deus faz a diferença. Deus faz a diferença. Tenha as suas convicções. Não espere chegar a uma situação difícil para aprender a orar. Não espere. Pelo amor de Deus. Eu estou me lembrando aqui de um profeta que ele aprendeu a orar na situação mais difícil da vida dele. Quem foi? Jonas. Você não vê Jonas orando para pregar. Você não vê Jonas orando para profetizar. Você não vê Jonas orando no templo em canto nenhum. Sabe onde foi que ele foi orar? No ventre da baleia. Você vai precisar entrar no ventre de uma baleia, de um tubarão, para começar a orar. Se entrar no ventre do tubarão, já morreu, né? Glória a Jesus. Não, ore antes. Né? Ore antes. Deus pode usar. Né? Deus pode lhe usar através de uma vida de oração. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Que essa palavra venha falar conosco, né? Deus não pode contar com muito de seus filhos para uma grande e importante intercessão. Nós sabemos, são poucos os treinados, os experimentados na oração. São poucos, mas faça parte desses poucos. A Bíblia fala de Noé, fala de Daniel, fala de Jó, são os ícones da oração, né? Está lá em Daniel 14:14. Daniel, Noé, Samuel, são os ícones da oração. São poucos os que oram, mas veja que eles marcaram a geração. Noé marcou sua geração. Daniel marcou sua geração. Samuel marcou sua geração. Jó marcou sua geração. Amados, combate em oração exige perseverança sem desfalecer. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança. Você tem uma esperança? Alegrai-vos. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Tribulação, paciência. Agora, perseverai na oração. Se alegre, né? Se alegre na esperança. Seja paciente na tribulação. Mas, meu filho, não deixe de orar. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Somente a grande maioria visitam de vez em quando a oração. A gente sabe disso. Culto de oração não é para todos. Né? Tem deles que gostam de domingo. Eu tinha um pastor antigo, a gente quando é criança, tudo que ouve, aprende e guarda, e ele dizia assim, tem crente domingueiro. Eram os crentes que só vinha dia de domingo. Tem crente festeiro, a gente sabia, os que só vinham nas festas. E tem os papaceia. Eram os que só vinham tomar Santa Ceia. Mas você nem seja festeiro, nem domingueiro, nem papaceia. Seja um crente de oração. Aleluia. Seja um crente de oração e você verá
trabalhar de Deus na sua vida. Glória a Deus. Ciclo de oração vai voltar. Oh, meu Deus. Eu espero em Deus que quando o ciclo de oração voltar, volte mais forte. Um dia desse eu estava pensando, eu digo, será que se a gente formar um ciclo de oração masculino dá certo? Aí uma pessoa estava perto de mim e disse, dá não, pastor, dá não. Deixe só com as irmãs mesmo. Mas, irmãos, os homens não precisam de orar não, pelo amor de Deus. Não é? Precisa, não é? Necessita. Vamos continuar orando a Deus, irmão. Daniel, porém, assim como Davi, tinha o hábito de orar, não é? Davi também orava, Davi era rei e orava, olha aí. Não é? Salmo 55, 17, diz que Davi orava quantas vezes ao dia? 3. De manhã, à tarde e ao meio-dia orarei ao Senhor. O judeu, ele sempre ora 3 vezes. Eu achei lindo quando eu estive por lá. E eles não tem negócio não. Está no comércio, você está comprando na loja. Quando dá aquela hora de oração, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, a hora 9, eles param tudo. Para. Levanta a mão e começa a orar. Eu digo, meu Deus, os crentes ocidentais precisam aprender a orar. E o muçulmano ainda é mais radical, ainda ele ora 5 vezes por dia. E eu já peguei um táxi com um muçulmano. E deu 3 horas da tarde, ele... Excuse me. É inglês, né? Licença. Parou o táxi, estendeu o tapete, abriu a porta, se ajoelhou. Eu digo, pronto, agora é pronto. Foi orar. E eu dentro do táxi esperando. Eu digo, então vou orar também. Jesus, abençoa, tem misericórdia, me guarda. Mas veja como eles são zelosos, não é? Eles tá dirigindo, parar o carro. Estender o tapete e orar. Irmão, nós ocidentais precisamos valorizar mais a oração. Que Deus possa se utilizar desta lição. Daniel é despertado para orar. Que Deus possa despertar a muitos de nós, não é? Para que sejamos um Daniel da vida. Daniel orava, Deus abençoou, Deus lhe deu visões, Deus lhe deu revelações, não é? Deus fez de Daniel um vencedor nas batalhas da oração. Lembre, não é? Deus chegou a mandar anjo para responder a oração de Daniel. Não temas, Daniel, desde o dia em que tu aplicaste o teu coração. Olha aí, orar, você tem que aplicar o coração. Não é fácil orar não, irmão. Não é fácil, você tem que aplicar o coração, tem que se humilhar diante de Deus. Você vai orar, veja quanta coisa acontece. Cachorro late, gato mia, galo canta. Chega gente na porta e chama um, e chama outro. Parece que o mundo todinho entra em movimento para você não orar. Por isso você tem que ter um lugar à parte para orar, fechar a porta, ir lá para o seu quarto e ali buscar o Senhor. Meus amados irmãos, isto é princípios divinos que nós estamos aprendendo aqui esta manhã na palavra de Deus. E aí Deus responde a oração de Daniel. Israel sai do cativeiro. Deus toca no coração de um rei pagão. Deus age ao seu favor. Olha, não há como se ter um avivamento espiritual se não se voltar para o Senhor. É princípio da palavra de Deus. Não há outro caminho possível para o avivamento, para o despertamento. Tem que buscar a face do Senhor. Nos dias que vivemos, fala-se muito em avivamento. Mas se não houver busca ao Senhor, se não houver oração, vai ser como esses avivamentos modernos que a gente vê por aí. Avivamento moderno, que nada mais é do que uma agitação. A casa do Senhor. Quando termina, e acabou. Acabou. É só agitação. É uma verdade que a gente não quer falar, mas tem que falar, irmão. Essa verdade está explícita. Se não for um avivamento genuíno, não permanece, não dura. Não é? Esse avivamento moderno, confraternizações, interações, movimento e nada mais. Não há como vir um avivamento se não nos humilharmos perante o Senhor. Temos que admitir as nossas imperfeições. Temos que admitir a nossa falha. Temos que interceder, se colocando como pecador diante de Deus. Senhor, nós pecamos.
Deus age com a tua misericórdia. Vem em favor do teu povo, levanta um despertamento. Não é apontar para A, não é apontar para B, é começar de mim, é começar de você. É 4 dedos para frente, mas tem um para trás, dizendo, a começar de mim. Eu gosto daquele hino, Senhor, aviva a tua obra, a começar de mim, a começar do meu coração. Então é aqui, é isso que Daniel está dizendo para nós aqui. Veio um despertamento como resultado de um despertamento proveniente de Deus. Ciro foi despertado, olha aí. Isaías 44, 45 fala de Ciro aqui, mostrando que por trás dos acontecimentos da história estava a ação soberana de Deus em resposta à oração de Daniel. Ô irmãos, que Deus nos ajude. A Bíblia está cheia de avivamentos. Os dias de Asa, dias de Joás, dias de Ezequias, dias de Josias, dias de Neemias, dias de Esdras, dias de Daniel, todos ocorreram em momentos de crise. Momento de crise. Nunca foi diferente, sempre foi assim. Vem uma crise, aí vem um avivamento, vem um despertamento. Eu estou crendo, e nessa manhã eu declaro em nome do Senhor, depois dessa crise que a igreja está passando, Deus vai mandar um grande despertamento espiritual. Eu creio. Glória seja dada o nome do Senhor. Vai haver obediência aos mandamentos divinos. Vai haver retorno ao culto. Vai haver destruição dos ídolos. Vai haver arrependimento. Vai haver entrega de oferta. Vai haver prosperidade espiritual. Vai haver mais oração. Vai haver mais busca. Vai haver mais humilhação. Busca verdadeira ao Senhor. Vai haver quebrantamento espiritual. Vai haver mais pregação do Evangelho. Mais conversões de alma. Mais batismo com o Espírito Santo. Mais milagres, prodígio e maravilha em resposta da minha, da sua e da nossa oração. Que Deus lhe abençoe. Foi esta palavra que Deus colocou no meu coração para esta manhã. Deus te ajude, Deus te guarde. Que Deus possa continuar falando poderosamente